Tecnologia a serviço da produção agrícola e do meio ambiente. Um raio-x do solo do bioma cerrado mostra como e onde trabalhar. Com isso, fazendo um perfeito diagnóstico ambiental. Esse estudo é fundamental para respeitar a legislação e produzir preservando o bioma. Olá, como vai? Eu me chamo Alexandre, sou pesquisador da Embrapa Florestas e no dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma perspectiva um pouco distinta daquela que nós conversamos no momento anterior, em que nós procuramos visualizar a dinâmica, a alteração, digamos assim, a variação, melhor dizendo, fisionômica da vegetação numa condição natural. Vamos partir para a análise de outras duas pedossequências. Essas duas outras pedossequências são o oposto das duas primeiras que nós analisamos até agora. Por quê? Porque nas porções finais, nos seus terços finais, elas são constituídas por solos ditos solos hidromórficos. Pois bem, quem são elas? Onde elas estão? A primeira delas está aqui. Veja que o fato de eu ter esse trecho aqui de vegetação arbórea denuncia que eu tenho uma extensão diferente daquilo que o proprietário imaginou como sendo APP. Por outro lado, a segunda pedossequência que nós vamos analisar tem uma característica completamente diferente. Nós vamos olhar para essa daqui, que eu havia denominado antes como sendo a pedossequência de número 2. O que ela é? Ela tem uma variação de solos que novamente se inicia com solos bem drenados, extremamente profundos, muito apropriados para o uso agrícola e que gradativamente vai avançando para níveis de hidromorfia cada vez maiores. Eu tenho aqui um latossolo amarelo, uma margem estreita de latossolo amarelo e gradativamente eu vou avançando para solos cada vez mais hidromórficos e inclusive terminando dentro de um organossolo, a exemplo daquilo que conversávamos a respeito da área de referência. Pois bem, essa é a ilustração da nossa pedossequência e essa é uma ampliação da imagem e dentro dessa imagem a gente consegue perceber que o espaço superior dela, o espaço superior dessa pedossequência, todo ele é dominado por uso agrícola. Claro, solos profundos, sem nenhuma hidromorfia, é esse o uso que se dá. Gradativamente nós vamos avançando para áreas florestadas, o que denuncia que alguma coisa aí é imprópria, digamos assim, para o uso e, em respeito à legislação, o proprietário deixou essa margem aqui. Esse azul, essa linha azul, ela quer representar exatamente o canal de drenagem. Pois bem, vamos olhar para essa pedossequência. Vamos começar a pensar a respeito dela. Como é que ela é? Eu tenho lá no topo, de novo, latossolo vermelho. Na porção intermediária, latossolo amarelo. Pronto. Aqui eu já tenho uma coisa para ser pensada. Por que ele está amarelecido? Porque eu já começo a experimentar níveis de hidratação do óxido de ferro. Na medida em que eu vou descendo essa encosta, eu vou começando a encontrar uma variação dos solos. Eu já saí dos latossolos, estou nos cambissolos, ditos cambissolos gleissólicos. O que aconteceu? O horizonte se adelgaçou, ele ficou mais estreito e embaixo dele, abaixo de 50 centímetros, eu já tenho lençol freático com frequência. Por isso, o nome gleissólico. Ou seja, o ferro já começou a ser retirado do perfil. Então vejam, aqui o ferro está oxidado, aqui ele está hidratado e nessa porção ele já saiu do perfil. A morfologia do solo está me denunciando coisas. Abaixo desse cambissolo eu já tenho um solo tipicamente hidromórfico, um plintossolo, que já está me denunciando que o ferro está sendo removido desse perfil. E ainda abaixo dele eu tenho um verdadeiro organossolo, o que denuncia um caráter ainda maior de hidromorfia desses mesmos solos, porque o solo, organossolo,
é um solo que é formado por matéria orgânica. Matéria orgânica que, é claro, tem sua origem exatamente nas florestas, as folhas caem, esse material todo ele tem uma velocidade de decomposição muito reduzida, e a matéria orgânica dessas folhas semidecompostas, ela acaba formando camadas espessas de matéria orgânica que a gente conhece sob o nome de organossolos. E isso, de modo geral, nessas paisagens somente é possível quando você tem um acúmulo de água. Então, de novo, tudo aquilo que estou falando nos leva a pensar, eu estou dentro de uma paisagem que está, diferentemente das anteriores, levando à convergência hídrica. Eu tenho uma feição aconcavada e envolvida, e essa convergência hídrica está levando a essa sequência bastante evidente de solos. Muito bem, rapidamente, solos não hidromórficos no terço superior. No ponto intermediário, na inflexão aqui da minha paisagem, eu tenho solos semi-hidromórficos, e lá no terço final eu tenho os chamados solos hidromórficos, aí representados pelo plintossolo e pelo organossolo. Notem, eu estou livrando os nomes dos solos para uma simplificação, mas os nomes dos solos eles estão consorciados com exatamente essas características sobre as quais nós estamos falando. Né? Pois bem, olhando de cima, aqui estariam os latossolos bem drenados, evoluem para o nosso latossolo amarelo na zona de transição, passam para cá como cambissolo gleissólico. Aqui nessa porção eu vou ter os plintossolos associados também aos gleissolos, algumas porções. E aqui, efetivamente, praticamente marginais aos canais de drenagem, eu vou ter os organossolos estabelecidos. Ou seja, no ponto máximo de concentração hídrica é que efetivamente os organossolos estarão. Portanto, ao contrário da pedossequência 1 e da pedossequência 4, que nós já analisamos, a nossa pedossequência 2 tem hidromorfia. Né? Ela está associada a esses níveis de hidromorfia. Os solos não hidromórficos lá no topo, os semi-hidromórficos aqui na linha média e os de caráter efetivamente hidromórficos estão na grande porção inferior dessa minha pedossequência aqui. Bom, a grande pergunta é, o que nós temos hoje como formação de vegetação e o que talvez nós teríamos na situação de não uso dessa superfície? É bastante claro que os organossolos, pelo fato de incluírem um caráter seletivo, presença de água no perfil, eles vão tender a selecionar espécies de tal forma que a minha expectativa e a expectativa geral seja de que nós tenhamos o estabelecimento de formações florestais, e nesse caso as chamadas florestas inundáveis, né? Porque o lençol freático está acima da superfície do solo durante boa parte do ano, se não muito próximo dele. Né? O interessante daqui é que essas regiões que estão aqui ilustradas, estão demonstradas, e que antecedem exatamente a zona dos organossolos, que coincidem com as zonas ainda dos solos orgânicos, mas nesse caso aqui dos plintossolos, não dos organossolos, elas coincidem com um tipo de vegetação que nós denominamos anteriormente de vegetação savânica, mas que tem uma propriedade particular. São os chamados campos de murunduns. Ou então, se quiserem ter coincidência e acompanhamento com aquilo que o professor Felipe demonstrou anteriormente, é o equivalente àquilo que ele denominou de Savannah Park. Né? E essa Savannah Park ela tem uma particularidade. Qual a particularidade? Existe vegetação típica de savana alojada sobre pequenas elevações em formato, digamos assim, de pequenas abóbadas, pequenas meia laranjas, situada exatamente acima dos níveis de hidromorfia. Então, o que acontece aqui? Eu tenho essas pequenas abóbadas distribuídas aleatoriamente em uma superfície totalmente hidromórfica. Sobre essas abóbadas eu tenho vegetação de savana. Abaixo delas, já dentro da hidromorfia, nenhuma espécie de savana consegue resistir a esse padrão de hidromorfia. Então, a savana está situada sobre esses murunduns, por isso campos de murunduns, né?
E abaixo desse nível, de 1 metro ou menos do que isso, né, nós temos uma vegetação completamente distinta. Essa era a forma original que nós tínhamos lá. Né? No entorno, todo ele, florestas que eu chamei aqui genericamente de florestas estacionais, mas que na verdade são variações de florestas de galeria, florestas proximais e laterais aos canais de drenagem. Acima disso, já longe da hidromorfia, se afastando, portanto, e indo em costa acima, né, sobre solos bem drenados, a nossa expectativa é de que nós tivéssemos uma variação gradativa para cerrados, para vegetação savânica, né, para essa vegetação que tão bem caracteriza o bioma cerrado. Né? Essa é a expectativa. E particularmente nessa propriedade há uma curiosidade que envolve exatamente essa porção aqui que está sendo ilustrada como um campo de murundum drenado, uma savana park drenada. O que está acontecendo aí? Vamos dar sequência. Essa fotografia, ela quer exatamente ilustrar a margem do rio, né? Aqui está o canal de drenagem e essa margem aqui todinha, de aproximadamente 3 a 4 metros, é a margem alçada, que é o resultado de quê? De erosão fluvial ao longo do leito. É de se imaginar que originalmente essa figura, agora, o que nós queremos representar com essa figura? O canal do rio, em seu formato original, aqui a drenagem subindo, aqui os nossos organossolos ilustrados, aqui os meus campos de murundum, a minha savana park, né? E o que gradativamente a gente pode concluir que de fato aconteceu foi uma coisa mais ou menos assim. Isso daqui, ou seja, o aprofundamento do leito fluvial, um consequente remonte erosivo, ou seja, cada centímetro afundado no canal do rio me conduz efetivamente a um aprofundamento cada vez maior desse nível do canal de drenagem lateral. Isso provocou efetivamente um sulco de erosão aqui no interior dos organossolos. E esse sulco de erosão, provocado exatamente pelo remonte erosivo, provoca uma série de consequências para a montante desses pontos aqui que nós vamos chamar de cabeceiras. Esses halos de dessecação, eles foram formados originalmente pelo aprofundamento desse talveg, né? De tal forma que ele é retransmitido cá para cima e provoca um dessecamento, ou seja, a água é conduzida, provoca um secamento desses solos que, conforme aquilo que a gente falou, são solos tipicamente hidromórficos. Isso leva gradativamente a um processo de rebaixamento do lençol freático, é como se eu estivesse estabelecendo um dreno dentro do organossolo. Isso gradativamente vai provocando a saída da vegetação savânica de cima dos murunduns para os lados, porque os solos já não são mais hidromórficos. Eu estou descaracterizando, portanto, a condição original e ainda estou possibilitando a degradação da matéria orgânica que está contida nos organossolos e na superfície dos demais solos hidromórficos que lá estão presentes. E gradativamente eu vou provocando também, por consequência, a emissão dos chamados gases de efeito estufa, por consequência da degradação da matéria orgânica. Né? Ocorre que, se a gente observasse o panorama da distribuição das florestas na paisagem dessa propriedade, nós rapidamente concluiríamos. O proprietário não tem nada a ver com essa história. Por quê? Porque ele tem margens protegidas. Então, qual é a verdadeira origem? Qual é a verdadeira causa? Se nós olhássemos a paisagem de uma perspectiva mais ampla, nós veríamos que a região como um todo não possui o mesmo nível de proteção, com florestas, com, enfim, sistemas que venham a proteger as cabeceiras integralmente. O resultado disso é que esse é um processo de caráter regional, não local. O efeito é local, mas a proteção que não é oferecida regionalmente tem uma determinação efetivamente local. Espero que essa ideia tenha ficado razoavelmente compreendida para pensar, para levar à conclusão de quê? Que se um proprietário adota uma medida conservativa, né,
preserva suas florestas, preserva sua OPP, isso não significa que ele não sofra o efeito regional. Em última análise, o processo de proteção ele tem que ser muito mais amplo do que de uma propriedade, ele tem que ser regional. Ele não pode ser local, porque os efeitos efetivamente têm magnitude regional.